Olá, eu quero ler com vocês hoje no capítulo 31 do livro de Jó, os versos de 13 a 15. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Amém. Meus irmãos, esse texto é muito relevante na questão ética e também na questão, vamos dizer, ontológica. A questão entre o ser e o existir denota um tipo de conexão que fazemos. Eu vou tentar mostrar como eu vejo, que me parece uma coisa muito, muito natural. Nós mantemos várias relações sociais em nossa vida. Nós somos patrões, somos empregados, somos inquilinos, somos proprietários, somos alunos, somos professores, nós somos compradores, somos vendedores. Então, nós vivemos papéis diferentes. Papéis diferentes, e é muito interessante quando você tem papéis opostos muito proximamente. Eu me lembro que havia uma época que eu era aluno de manhã e professor à tarde e à noite. E só essa mudança de relação de papéis me dava uma visão diferente. Eu me lembro, isso nos anos 90, eu me lembro que eu, como aluno, queria um intervalo mais longo, reclamava porque não tinha tempo para conversar com meus colegas. E como professor, eu gosto de intervalo mais rápido para eu poder ministrar minhas matérias, minha matéria. São perspectivas diferentes dentro dos papéis e há algumas contradições próprias de nossas limitações e de nosso pecado. Só que essas relações, elas nos dão, como eu ilustrei agora, percepções muito diferentes da realidade e, por vezes, lamentavelmente, contraditórias. E essas contradições, algumas vezes, não são percebidas. Bom, isso acontece, mas outras vezes são percebidas e nós as mantemos de forma bastante compatível dentro de uma ética pecaminosa. Bom, aí a questão é mais grave. Mas não é aí que eu quero chegar, esse não é o meu ponto, embora eu considere isso relevante. Jó, aqui, ele está, mais uma vez, apelando para a sua inocência. Ele é inocente, ele não vê que pecado ele teria cometido para estar sofrendo essas consequências. E já se passaram meses assim, o diálogo com seus amigos, que não conseguem compreender desta forma, e agora Jó levanta uma série de pecados possíveis que ele considera graves e mostra que ele não cometeu aquele pecado. Ele vai enumerando, dizendo em várias áreas da vida, mostrando pecados que se tornam muitas vezes comuns, mas que ele não cometeu. E aqui ele entra numa questão, de modo especial no verso 15, uma questão seriamente da essência do homem. Então, ele tem servos, servos, pessoas a quem ele lidera, a quem ele ajuda, e ele diz aqui: aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Então, ele está dizendo que ele não desprezou o direito do servo, da serva, e vai demonstrar mais isso quando eles contendiam com Jó. Porque ele toma como referência fundamental a questão do ser. Nós todos fomos criados por Deus. E essa é a matriz toda de nossa existência. Independentemente dos papéis que nós exercemos, independentemente disso, nós fomos criados por Deus. Meus irmãos, isso deve nortear, deve orientar, deve guiar a nossa visão de mundo.
Isso não significa que vamos destruir os papéis sociais que exercemos, porque nós temos responsabilidades e privilégios dentro dos papéis que nós exercemos. Nós não vamos simplesmente quebrar a lei, quebrar protocolos da nossa função, simplesmente porque nós queremos agradar alguém, supostamente pelo motivo de que ele foi criado por Deus como nós fomos. Não, a questão não é essa. Mas em todas as nossas relações, deve haver a consciência de que fomos criados por Deus. Isso nos leva a ter respeito pelo nosso próximo, nos leva a ter misericórdia quando alguém, de fato, está numa situação miserável e precisa de ajuda, de compreensão, às vezes, apenas de ouvi-lo. Porque essas relações sociais, eu poderia falar de econômicas, de parentesco, elas são voláteis, elas passam, mas o que permanece de fato é que todos nós, sem exceção, fomos criados por Deus. Então, que esse princípio nos oriente, esse princípio fundamental nos oriente em todas as relações. Eu sou patrão, ele é empregado, mas ele foi criado por Deus também. Eu sou empregado, ele é o patrão, meu patrão, eu devo respeitá-lo, devo honrá-lo. Agora, ele também foi criado por Deus como eu fui. Então, esse princípio nos dá uma dimensão diferente dessas relações que temos na sociedade. Não de conivência com o pecado ou com o engano, não na reivindicação de coisas que simplesmente nos beneficiem, mas olhar a vida pelo prisma bíblico, pelo prisma correto, pelo prisma que nos faz enxergar aquilo que confere sentido a toda a realidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos guarde. Amém.